Unidade 2. Cultura. A pluralidade na expressão humana. Aula 8.1. Conteúdo. Tipos textuais. Dissertativo expositivo e dissertativo argumentativo. Habilidade. Empregar estratégias argumentativas para a construção de um texto de opinião. Na aula de hoje nós vamos fazer o quê? Produzir texto, isso mesmo, porque essa é uma face extremamente importante da nossa língua portuguesa. Então hoje nós vamos ter uma aula bem especial para produzirmos textos, termos essa vivência da produção, ok? Então fiquem ligados, fiquem atentos e vamos participar bastante desse momento. A gente tem um desafio e esse desafio ele tanto vai servir para a primeira aula quanto para a segunda aula. Vai ser o único desafio de hoje. Então, a gente vai ter bastante tempo para refletir sobre ele, para pensar sobre ele. Olhem só aí. O nosso desafio é: o que é opinião? O que é opinião, hein, gente? Já pararam para pensar sobre isso? O que é a tal da opinião? E se você sabe o que é opinião, você tem opinião sobre os assuntos? Não é? Existe uma forma de expressar a opinião através de um texto escrito? Ahá! Será que existe um texto escrito que me auxilia nesse processo de expressar a minha opinião? Né? Que forma é essa, então? Que forma de expressar o texto escrito seria, a opinião, perdão, por meio de texto escrito seria? Né? Qual seria essa forma? Eu desconfio que a nossa aula de hoje vai mostrar isso pra gente. Então, se você tem, né, essa vontade e precisa desenvolver essa habilidade, eu recomendo a vocês ficarem atentos aqui a esta aula de hoje, porque nós vamos justamente falar sobre esses textos que ajudam a expressar a opinião, não é? Temos aí um tema, qualquer tema que seja, e eu vou escrever um texto por meio do qual eu vou expressar a minha opinião. E a opinião não vai poder simplesmente ser eu concordo e pronto. Eu discordo e pronto. Sem explicar o porquê, sem dizer o porquê. Existe uma forma, então, de apresentar essa opinião no texto escrito e de fazer com que essa opinião seja respeitada, fazer com que essa opinião seja aquilo que a gente fala, ouvida e até, quem sabe, convencer outra pessoa a pensar como a gente. Isso mesmo. Em avaliações como o Enem e como os vestibulares, né, um dos itens destas provas é justamente essa forma de escrever texto. Muita gente chama de redação, né? A tal da redação do Enem, a tal da redação do vestibular. Mas, em primeiro lugar, esses textos são textos de opinião. Eles vão apresentar para nós um tema e, a respeito deste tema, nós vamos desenvolver alguma opinião sobre ele. Em geral, possivelmente se tem ali alguns textos motivadores para nos ajudarem a pensar sobre o assunto, a desenvolver algum raciocínio sobre o assunto, mas esses textos, eles vão prioritariamente querer observar a nossa opinião sobre o tema dado, mas, e principalmente, eles vão querer observar como nós fazemos algo que nós chamamos de argumentação. Sabem o que é a argumentação? A argumentação é sustentar a opinião, é dizer para as pessoas por que eu penso desta maneira. Olha, eu sou a favor, por exemplo, eu sou contra a redução da maioridade penal. Isso é um exemplo. Mas eu vou dizer por quê. Não é simplesmente dizer esta é a minha opinião, é demonstrar essa opinião e indicar, explicar o porquê que eu penso dessa forma e não da outra maneira. E isso se chama argumentação. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre esses textos. Textos de opinião e que precisam ter uma argumentação para sustentar essa opinião. São os textos que nós chamamos de dissertativos argumentativos, que são eles que aparecem na redação dos vestibulares e na redação do Enem. Tá bom, gente? Dito isso, a gente vai apresentar para vocês, para iniciar essa aula, um texto que foi
redação do Enem, tirou nota 1000 na redação do Enem lá do ano de 2017, isso mesmo. Esse texto, então, fala sobre o tema que foi proposto, que é os desafios para a educação de surdos no Brasil. Este era o tema. Então, esse texto que vocês vão ouvir e vão ler aí na tela vai justamente desenvolver uma opinião sobre este tema, os desafios para a educação de surdos no Brasil, e argumentar a respeito dele, tá bom? Então, agora, vocês vão prestar bastante atenção neste texto que vai ser lido para nós, tá bom? E, se possível, acompanhar a leitura, porque o texto vai aparecer também na tela, tá bom? Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. No entanto, percebe-se que no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. O filósofo italiano Norberto Bobbio afirma que a dignidade humana é uma qualidade intrínseca ao homem, capaz de lhe dar direito ao respeito e à consideração por parte do Estado. Nessa lógica, é notável que o poder público não cumpre o seu papel enquanto agente fornecedor de direitos mínimos, uma vez que não proporciona aos surdos o acesso à educação com a qualidade devida, o que caracteriza um irrespeito descomunal a esse público. A lamentável condição de vulnerabilidade a qual são submetidos deficientes auditivos é percebida no déficit deixado pelo sistema educacional vigente no país, que revela o despreparo da rede de ensino no que tange à inclusão dessa demanda, de modo a causar entraves à formação desses indivíduos e, por conseguinte, sua inserção no mercado de trabalho. Além disso, outra dificuldade enfrentada pelos surdos para alcançar a formação educativa se dá na falta de apoio enfrentada por muitos no âmbito familiar, causada pela ignorância quanto às leis protetoras dos direitos do deficiente, que gera uma letargia social nesse aspecto. Esse desconhecimento produz na sociedade concepções errôneas a respeito do papel social do portador de deficiências. Como consequência do descumprimento dos deveres constitucionais do Estado, as famílias, acomodadas pela pouca instrução, alimentam a falsa ideia de que o deficiente auditivo não tem contribuição significante para a sociedade, o que o afasta da escolaridade e neutraliza a relevância que possui. Logo, é necessário que o Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo, proporcione a este maiores chances de se inserir no mercado, mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo, com profissionais especializados em atendê-lo, a fim de gerar maior igualdade da qualificação e na disputa por emprego. É imprescindível ainda que as famílias desses deficientes exijam do poder público a concretude dos princípios educacionais de proteção a esse grupo, por meio do aprofundamento do conhecimento das leis que protegem essa camada, para que, a partir da obtenção do saber, esse empenho seja fortalecido e, assim, essa parcela receba o acompanhamento necessário para atingir a formação educacional e a contribuição à sociedade. Muito bem, então, conforme eu disse, esse texto que a gente acabou de ouvir tirou nota 1000 e foi redação do Enem de 2017 sobre o tema Os Desafios para a Educação de Surdos no Brasil. Esse texto, ele é sim um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque tinha ali uma opinião sobre o tema. E a opinião sobre o tema era qual? Era de que existem dificuldades, existem problemas no Brasil para a formação escolar dos surdos e para a inserção social no mercado de trabalho e assim por diante. Durante todo o texto, a pessoa que escreveu, né, esse aluno, candidato ao Enem que escreveu, foi desenvolvendo argumentos para provar de que existem problemas, existem dificuldades, e essa era a sua opinião. Por isso esse texto tirou nota 1000, porque seguiu direitinho a estrutura de um texto dissertativo argumentativo e não fugiu ao tema proposto. Não é? Então, basicamente, o Enem quer
Um texto dissertativo argumentativo que fale sobre o tema que é proposto, não é? Então, para ficar bem claro para vocês o que é o tal do texto dissertativo argumentativo, nós vamos então ler um conceito e explicar bonitinho, passo a passo para vocês. Olhem só na cartela. O texto dissertativo argumentativo é um texto que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto, não é? Então, o tal do ponto de vista nada mais é do que aquilo que eu disse anteriormente sobre opinião. Então, o texto dissertativo argumentativo vai se organizar também em torno de uma opinião. Há outros lugares que vão chamar isso aqui também de tese, né? Então, texto dissertativo argumentativo se organiza em torno de um ponto de vista, ou opinião, ou tese, tá bom? E, obviamente, esse ponto de vista, esta opinião, esta tese, é sobre determinado assunto. No nosso exemplo, né, a temática era, então, o quê? Os desafios para a educação de surdos no Brasil. Seguindo aqui com o nosso conceito, é fundamentado com argumentos. Argumentos. Gente, o que é argumento? É justamente dizer para quem está lendo o meu texto o porquê que eu tenho aquela opinião, o porquê que eu tenho aquele ponto de vista, o porquê que eu defendo aquela tese, ok? E aí, fazendo isso, eu posso influenciar o meu leitor, quem sabe até o meu leitor passe a concordar comigo se eu fizer um trabalho bacana de argumentação, não é? Tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. Prestem bem atenção nisso aqui. Eu posso ter a minha opinião, não é? E essa opinião estar correta ou não, estar adequada ou não, vai em muito depender da minha argumentação, não é? Desde que eu construa um texto que não vá contra os direitos humanos, não é? Que não desrespeite tais direitos, eu posso sim ter a minha opinião e desenvolver uma argumentação tal que consiga convencer as pessoas de que essa maneira de pensar é a correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Você vai expor a sua ideia e vai explicar a sua ideia. Daí a sua dupla natureza. Esse texto, essa forma de escrever é argumentativo, porque defende uma tese, uma opinião, um ponto de vista, e é dissertativo, porque se utiliza de explicações para justificá-la. Daí dizer, então, que é o texto dissertativo argumentativo que o Enem quer. É basicamente um texto que defende uma opinião, defende uma tese, que tem argumentos que a justificam, ok? Seguindo ainda com o nosso conceito, o objetivo desse texto qual é? Em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado e relevante. Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. Então, volta aqui comigo. Beleza, professora, ótimo, bacana. Eu entendi que o texto dissertativo argumentativo faz tudo isso, né? Ele põe uma opinião sobre um tema e apresenta argumentos para sustentar a opinião. Beleza, mas como é que a gente faz isso? Qual é a minha estrutura textual? Basicamente, como é que eu tenho que escrever esse texto para conseguir atingir tudo isso que a senhora falou? Muito bem, então vamos agora falar sobre essa estruturação textual. E a gente vai usar o texto, que foi a redação do Enem, nota 1000, como exemplo, tá bom? Então, olhem aqui. Seguindo a nossa leitura, a gente tem, então, que a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, que é a estrutura que vocês vão começar a seguir, é justamente essa daí, a primeira parte. A primeira parte de um texto dissertativo argumentativo é a introdução. Bate print disso aqui, tira foto, enfim. A primeira parte do texto dissertativo argumentativo é a introdução. Em geral, é um parágrafo de introdução. E para que serve a introdução? Olhem aí.
costuma ser desenvolvida nos primeiros parágrafos, né? Em geral, é isto mesmo. E, em geral, ela contém a tese. Então, em geral, esse parágrafo introdutório, essa primeira parte do texto, serve justamente para começar a falar sobre o assunto, sobre o tema, para ajudar a contextualizar, tá bom? Então, você pode fazer uma alusão histórica, trazer dados para ajudar a contextualizar o tema e apresentar o quê? A tese. Então, a introdução é justamente esse momento em que a gente começa a falar sobre o assunto. E para começar a falar sobre o assunto, eu preciso dar uma certa contextualizada, em especial num tema como esse, sobre educação de surdos, que não é algo que a gente vê com muita frequência na mídia, né, nos jornais e revistas, na internet. Fazer uma contextualização é importante para começar a falar sobre o tema e aí sim apresentar a tese, certo? Então a introdução serve para isso. Anota aí. Ajudar a contextualizar sobre o tema e apresentar a sua tese, o seu ponto de vista, a sua opinião sobre o tema, ok? Vamos ver como é que foi que o nosso texto exemplo fez a sua introdução? Olhem só, então vamos reler. Nota que essa parte em amarela e essa partezinha mágica é a tal da tese. Mas vamos ler o parágrafo como um todo para ver como foi que ele construiu. Olhem aí. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Como foi que ele começou a falar sobre o tema? Ele começou a falar sobre os direitos dos indivíduos e faz até uma alusão filosófica, né? Utiliza aí um conhecimento filosófico que ele tem para começar a falar sobre o tema, né? Segundo a perspectiva do filósofo São Tomás de Aquino. E aí coloca que todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, direitos e deveres. Ok, essa é a maneira como ele introduz. E aí ele usa a seguinte construção. No entanto, essa construção aqui, essa locução conjuntiva, ajuda a gente a inserir ideia de contraste, né? E aí ele vai justamente mostrar que, na verdade, no Brasil isso não acontece, né? No entanto, percebe-se que, no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no que tocante ao processo de formação educacional. Eis aqui a tese dele. No Brasil, os surdos, os deficientes auditivos, eles passam por um processo de desfavorecimento na sua formação educacional. E se essa é a tese dele, a partir daí, ele vai finalizar a sua introdução e vai começar a trazer uma argumentação para sustentar essa tese. Então, salva a tese. No Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, né? Vamos finalizar a leitura do nosso parágrafo de introdução? Visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda, nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste, não é? Então, assim, ele primeiro faz o quê? Uma contextualização filosófica sobre os direitos e importâncias de todos os cidadãos. Aqui está, logo no começo. Apresenta a tese, mostrando que no Brasil existe aí uma questão, um desfavorecimento em relação aos surdos, e já aqui ele já começa a demonstrar, dizendo, né, que no nosso país existe aí um problema no acompanhamento e na compreensão da importância desses cidadãos para a nossa sociedade, não é? Olha que parágrafo de introdução bacana, legal. E a gente pode conseguir alcançar isso aqui sim também, mas todo o processo de escrita é um processo de treino. A gente precisa começar a escrever, reescrever e reescrever os nossos textos até que a gente consiga apurar a nossa habilidade de escrita para textos dissertativos argumentativos como esse, ok? E é isso que a gente vai buscar fazer agora, iniciar o processo. Beleza? Então, já sei que a tese desse texto aqui é qual?
existe um desfavorecimento no Brasil em relação à formação educacional dos surdos. Então, a minha introdução cumpriu o seu papel, trouxe a tese. Beleza, professora? Então, qual é o próximo passo? O meu texto só tem introdução? Introdução e tese e acabou? Não. Agora o meu texto vai desenvolver. Agora eu vou saber o que vai no desenvolvimento do meu texto. Né? Depois da introdução, desenvolvimento. E no caso de um texto dissertativo argumentativo, o que é o desenvolvimento de um texto? O desenvolvimento é uma série de argumentos. Ah, olha que legal! São os argumentos que vão compor o desenvolvimento do meu texto, né? Construídos com base em informações, dados, exemplos, testemunhos, conhecimentos e assim por diante. É por isso que quando o teu professor diz que você tem que ler textos variados, assistir na televisão coisas variadas, é justamente para isso aqui, para que você tenha bastante argumento para defender uma opinião, uma tese. Ora, porque como é que eu vou saber exemplos sobre temas variados? Como é que eu vou ter dados e informações sobre temas variados? Como é que eu vou ter conhecimento sobre temas variados? Ora, a única forma de ter essas informações é lendo coisas variadas, buscando na televisão, assistir programas de televisões variados, desde a novela, passando pelo jornal, pelos programas de variedades, documentários, filmes, enfim. Eu tenho que buscar me abastecer de informações variadas para poder saber falar e ter informações sobre temas os mais variados possíveis para poder construir argumentos, certo? Então, a argumentação é o desenvolvimento de um texto dissertativo argumentativo. E aí, quais estratégias eu posso usar para construir um argumento? O que eu posso usar para fazer de argumento no meu texto? Olha só, na próxima tela, né? Sabendo que as estratégias argumentativas são os recursos de que o autor dispõe para construir a credibilidade e a aceitabilidade do seu texto e a identificação do leitor com a sua proposta, com o seu ponto de vista defendido, eu posso utilizar como estratégia argumentativa, como argumento para desenvolver o meu texto e assim defender a minha opinião, o seguinte: citação de notícias que eu li e de temas atuais que estão em discussão, não é? Eu posso utilizar isso como argumentação. Eu posso também utilizar algum conhecimento que eu acumulei nas aulas de literatura. Ah, de repente eu li lá o texto sobre o Jacatatu na aula de literatura. E isso forma para mim uma informação que posso utilizar como argumento. Lá na aula de história, eu estudei a Era Vargas. E aí eu posso utilizar esse conhecimento como um argumento. Nota, então, que as coisas que você vai estudando durante o ano são também uma fonte importante de informação para que você vá falar sobre temas variados sem sentir dificuldade, né? Pode ser informação linguística, dados médicos que você tenha lido, sobre geografia, pedagogia, política, enfim, conhecimento vasto. Vocês têm que estar com a mente aberta para aprender coisas variadas sobre temas variados e ter a noção que nas aulas aqui do terceiro ano, tudo é informação. Eu também posso usar como argumentação o tal do argumento de autoridade. O que é o argumento de autoridade, professora? Bom, de repente, eu li algo que um médico famoso falou. E o meu tema tem a ver com saúde. Ora, quem é uma autoridade sobre a saúde? Um médico. Quem é uma autoridade sobre a educação? Um professor. Quem é uma autoridade sobre plantações? Alguém que trabalha há muitos anos com agricultura. Então, a autoridade é justamente alguém que é profissional da área. Então, se você leu algo que alguém, autoridade sobre o assunto, falou, você pode utilizar isso como argumento. É o que a gente chama de argumento de autoridade. Agora que eu já sei que estratégias argumentativas podem ser utilizadas para o desenvolvimento do meu texto,
Eu vou então ver como é que o nosso texto exemplo desenvolveu o texto. Olha só. O primeiro parágrafo de desenvolvimento diz o seguinte: o filósofo italiano Norberto Bobbio, essa pessoa gostava de filosofia, hein? Usou vários filósofos, afirma que a dignidade humana é uma qualidade intrínseca ao homem, capaz de lhe dar direito ao respeito e à consideração por parte do Estado. Nessa lógica, é notável que o poder público não cumpre o seu papel enquanto agente fornecedor de direitos mínimos, uma vez que não proporciona aos surdos o acesso à educação com qualidade devida, o que caracteriza um respeito descomunal a este público. O que foi que essa pessoa fez? Ela utilizou um conhecimento em filosofia, e em especial o tal do argumento de autoridade. Por quê? Citou o nome, o filósofo italiano Norberto Bobbio, né? Então, utilizou uma afirmação dele, algo que ele costuma dizer para dizer que a dignidade humana é uma qualidade intrínseca do homem e que lhe confere direito. E aí, logo em seguida, diz o seguinte: nessa lógica, o poder público brasileiro foge, não cumpre o seu papel, porque é o agente fornecedor de direitos mínimos e não fornece os direitos mínimos aos surdos, porque a educação é um desses direitos mínimos. Estudar é um direito, e se você não tem acesso a isso, você está tendo um direito seu negado. É o que acontece com os surdos. Beleza? Então temos aqui um parágrafo de desenvolvimento, uma argumentação que ajuda a sustentar aquela ideia de que no Brasil os surdos não têm o seu direito respeitado, né? Não têm uma educação de qualidade oferecida. O outro parágrafo diz o seguinte: a lamentável condição de vulnerabilidade a qual são submetidos os deficientes auditivos é percebida no déficit deixado pelo sistema educacional vigente no país, que revela o despreparo da rede de ensino no que tange à inclusão dessa camada, de modo a causar entraves à formação desses indivíduos e, por conseguinte, sua inserção no mercado de trabalho. Olha que interessante. Agora ele utiliza uma informação, provavelmente ele leu sobre isso, né? Ao dizer que existe um déficit, ou seja, existe um débito, falta, né? O sistema educacional deixa um déficit na atenção, né, aos surdos na formação do Brasil. Então, ele primeiro usou um argumento de autoridade, depois utilizou uma informação para desenvolver a sua argumentação e assim dizer e reafirmar a sua tese de que no Brasil existe um problema em relação à educação dos surdos, porque eles não têm aí uma formação respeitada, não são incluídos no mercado, nem na sociedade e assim por diante. Beleza? Beleza. Beleza, professora? Então, o meu texto acaba no desenvolvimento? O meu texto tem só introdução e desenvolvimento com argumentação? Não, não é assim. Para terminar a escrita do seu texto dissertativo e argumentativo, você tem que concluir. Claro, existe uma conclusão. E qual é essa conclusão? Olhem só, então. A conclusão será a seguinte. A conclusão é a parte final do texto em que retomamos a tese central, agora já respaldada pelos argumentos desenvolvidos ao longo do texto. Pode apresentar uma proposta de intervenção para o problema. Inclusive, em redações do Enem, se a redação não tem uma proposta de intervenção, ela está incompleta. Então, por isso que aqui a gente já vai treinar, escrever a redação com uma proposta de intervenção para o enfrentamento do problema, tá bom? Isso como uma maneira de concluir o seu texto. Olha só como o nosso texto exemplo faz isso. Traz a proposta de intervenção na conclusão. Olha só o que ele diz. Logo, é necessário que o Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo, proporcione a este maiores chances de se inserir no mercado, mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo, com profissionais especializados em atendê-lo, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. Então, a primeira proposta é para o Estado, para o Ministério da Educação. E aí, interessante notar que ele faz um desenvolvimento
Não basta dizer, então, que o Estado tem que fazer sua parte. Tem que demonstrar como, tem que indicar os canais, tem que possivelmente imaginar os efeitos disso e colocar aqui no papel, na redação. Mas o texto não para por aí. Ele não coloca só a responsabilidade no Estado. Ele também diz que nós, indivíduos, famílias, devemos fazer a nossa parte também. Olha só. É imprescindível ainda que as famílias desses deficientes exijam do poder público a concretude dos princípios constitucionais de proteção a esse grupo, por meio do aprofundamento no conhecimento das leis que protegem essa camada, para que, a partir da obtenção do saber, esse empenho seja fortalecido e, assim, essa parcela receba o acompanhamento necessário para atingir a formação educacional e a contribuição da sociedade. Então, percebe, ele dá aí o papel para o Estado e para a família, mas não faz só dizer, ei, Estado, faz sua parte pelos surdos, ei, família, faz suas partes pelos surdos. Não, ele constrói uma proposta de intervenção muito bem estruturada, porque é assim que tem que ser. Ao imaginar e ao formatar uma proposta de intervenção, você tem que ter uma estrutura bem construída. E é o que a gente vai mostrar para vocês agora. Olha só, a proposta de intervenção tem que ter um quê? Qual é a proposta? Então, a primeira proposta dele foi proporcionar aos surdos chances de se inserir no mercado de trabalho. E essa proposta está dirigida a quem? Ao Estado, ao Ministério da Educação, né? Quem é? O Ministério da Educação em parceria com instituições de apoio ao surdo. Como? Como é que isso vai ser feito? Ele também diz, pode passar a cartela? Mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo. E qual o efeito disso? Gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. Viu como está bem estruturada essa proposta de intervenção? Mas não para aí, ele tem uma outra. Olha só, o que é que ele propõe também? Exigir das famílias, né, por parte das famílias, do poder público, a concretude dos princípios constitucionais de proteção aos surdos. Quem vai fazer isso? A família. Como? Por meio do aprofundamento no conhecimento das leis que protegem essa camada. E qual o efeito disso? A partir da obtenção do saber, esse empenho seja fortalecido e, assim, essa parcela receba o acompanhamento necessário para atingir a formação educacional e a contribuição à sociedade. Então, a proposta de intervenção, para ser adequadamente uma conclusão, tem que dizer o que é a proposta, quem vai fazer, como vai fazer e qual o efeito dela. Entenderam, gente? Então, dessa forma, a gente consegue, de fato, construir o tal do texto com introdução, desenvolvimento e conclusão, em que a introdução começa a falar sobre o tema, contextualizar o tema e apresenta uma tese. O desenvolvimento tem uma argumentação e, na conclusão, uma proposta de intervenção para resolver o problema. E aí a gente tem a tal da redação do Enem, da redação do vestibular, que nada mais é do que um texto dissertativo argumentativo.